E é um tema muito interessante porque essa perda de memória ela vai acontecendo com o passar do tempo, né, doutor Luiz? Então, todo mundo que tem interesse em saber sobre esse tema. Sem dúvida, né? Hoje em dia fala-se bastante a respeito disso, né? Bom, então antes de mais nada, Baixa podemos só começar? mais Vamos um ainda pouquinho conversando, tá bom? para. Você Claro, pode baixar mais, subir o celular aí para poder a gente ver teu rosto melhor. que Pode fica se à vontade. aproximar, assim, É, porque a cabeça corta. A minha também. É, eu deixa vou eu dar abaixar aqui a cadeira. fazer a apresentação, doutor Luiz, aí depois a gente começa o bate-papo, pode ser? Pode ser, por favor. Tá bom. Então vamos lá. Essa aqui é mais uma live do Preparei 50 Mais, um tema sobre memória. É um tema que muita gente já tinha me pedido para colocar esse tema em pauta, porque sempre tem alguém na família que tem algum problema relacionado à demência ou à perda de memória ou memória fraca, né? Com o tempo a gente vai ficando, e agora com o aumento da população idosa, o último censo aí já constatou isso, que está aumentando os idosos no país. Então, essas situações vão ocorrer e é bom a gente conhecer, né, um pouco, pelo menos. E hoje a gente tem o privilégio aqui de ter o Dr. Luiz Altenfelder, que é um psiquiatra e de referência conhecido aqui em São Paulo, que vai nos esclarecer sobre esse tema para a gente poder se orientar melhor como a gente fazer em relação se acontece isso com a gente ou se, com alguém da nossa família. Então, eu acho que é muito importante e eu agradeço, doutor Luiz, o senhor disponibilizar o seu tempo para vir aqui falar com a gente, e muito importante. Eu sei que o senhor é muito ocupado, estava atendendo até agora, e eu agradeço muito. E todo mundo que está aqui, que é uma grande oportunidade para a gente. Mas, Queria que o senhor se apresentasse. claro, imagina, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Meu nome é Luiz Ottenfeder, sou médico psiquiatra, atendo aqui em São Paulo, no meu consultório basicamente. Já tive vínculos com outros hospitais, mas atualmente fico aqui, faço psiquiatria geral, atendo adolescentes, adultos jovens e também idosos com algum problema relacionado à memória, né? Então, é interessante esse assunto, porque realmente com a estimativa de vida aumentando, né? Realmente a população, né, idosa a partir de 60 anos né, tem mais tempo de vida, até 85, 90 anos, então aumentou muito a incidência dessas doenças, vamos dizer assim, né, dessas síndromes demenciais, né, que antigamente, né, talvez, né, era mais considerado uma coisa mais normal, né, falava-se muito às vezes quando a partir dos 45 anos, 50 anos ou 60 anos as pessoas começavam a ter algum tipo de prejuízo na memória, ou na atenção, ou no foco, e aí aquele termo que falavam, né, aí tá ficando caduco, né, que era como a gente escutar antigamente, né, hoje em dia não fala-se mais tanto isso, né, porque era como se fosse, né, considerada normal, né, a demência senil, a senilidade, né, a partir de 60 anos, o nosso cérebro vai diminuindo aí o seu volume encefálico, as suas atividades e eventualmente algum tipo de população mais com algum tipo de predisposição, às vezes pode desenvolver essas síndromes demenciais. E aí, enfim, a ideia é não se aprofundar em nenhuma delas, mas dar um geral para o público leigo para ter uma noção melhor ou até mesmo saber aonde buscar ajuda quando perceber que tem alguma coisa assim chamando atenção em casa, com uma própria pessoa, com familiares. Certo. Eu esqueci de falar meu nome, é Gorete Leite, para quem não me conhece ainda, sou professora de educação física e estou sempre trazendo profissionais para colaborar aqui com essa população de 50 mais para esclarecer temas tão importantes como esse. Doutor Luiz, memória fraca ou perda de memória, quando é que eu devo começar a me preocupar? Pois bem, hoje em dia, enfim, tem várias causas que podem fazer uma pessoa ter que tá com a memória prejudicada. E muitas vezes também é importante explorar o que que a pessoa chama de memória, né? Quase todo dia no meu consultório eu recebo alguém falando que tá com algum problema de memória e às vezes não tem nada a ver de memória. Ela consegue nomear, falar sobre as histórias do passado, contar tudo certinho, mas normalmente às vezes o problema é o foco ou a atenção.
né? Então, não é, ah, a pessoa me ligou, mas eu nem lembrei o que ela falou e desliguei e minha memória estava ruim, porque eu não lembro dessas coisas. Isso, às vezes, está muito mais ligado à desatenção do que realmente ao prejuízo da memória, né? Então, é importante, né, antes da gente ficar falando das demências, a gente entender que realmente a memória é apenas uma das funções executivas do nosso cérebro e ela é ligada à atenção, é ligada ao foco, é ligada a emoções também, né? E aí, então, eventualmente, pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, com transtorno de ansiedade, com outras patologias de déficit de atenção, estresse pós-traumático, luto, a memória também pode estar afetada, né? E não necessariamente ela está entrando num quadro de demência, né? A memória pode estar afetada em várias áreas, em várias outras patologias psíquicas, né? Então é importante o profissional poder avaliar para poder identificar esses diagnósticos diferenciais, né? Que são essas outras patologias psíquicas que podem também cursar, né, como característica a perda de memória. Normalmente, o que mais chama atenção nessas coisas é a perda de memória recente, né, que a gente chama de memória operacional, né, aquilo que a gente fez ontem, a lista do supermercado, o programa de televisão, o telefone do colega, né, coisas assim. As memórias anteriores, anterógradas, elas normalmente se mantêm, né, assim, como era na infância, o nome das pessoas da infância, todas essas se mantêm, né? Então, quando a pessoa começa a perceber algum prejuízo nessa memória recente operacional, normalmente chama atenção. Nossa, estou muito esquecida. Nossa, esqueci isso, esqueci a televisão, esqueci o controle onde eu pus, esqueci o cartão de banco, o celular. São coisas que chamam atenção, mas nem tanto assim. Quando que vai começar a chamar atenção isso? É, quando isso ocorre num período de tempo mais longo e começa a trazer realmente muita disfuncionalidade para a pessoa. Né? Ela esquece muitas coisas, né? Não só assim o normal, o básico da desatenção, uma coisa que realmente volta para casa porque esqueceu as coisas do trabalho, esquece o caminho que tinha que fazer para o serviço, chega no supermercado, não lembra o que foi fazer lá e nem lembra que aquilo é um supermercado, aí começa a ter umas desorientações que chamam um pouco mais a atenção, né? E claro, então se isso aconteceu rapidamente, pode ser que em um dia, de uma semana, pode ser por vários outros motivos, passe, mas se isso continua 2 semanas ou mais, chama um pouco a atenção e aí vale a pena talvez conversar com alguém para ver se isso tem alguma outra coisa. Por exemplo, um idoso, que é muito comum, né, é ter um idoso talvez acamado ou que tenha a cadeira de rodas, e aí ele começa a não falar coisa com coisa, ou ter esquecimentos, né, de confundir o nome dos familiares, dos cuidadores, e aí todo mundo acha que ele realmente está com demência e tem que levar no neurologista. E normalmente esse quadro é típico, é um quadro, por exemplo, infeccioso, né? Um idoso com infecção de urina, né, ele normalmente produz um quadro que a gente chama de delirium, com o M no fim, delirium. Esse quadro infeccioso, causado por uma infecção de urina, uma infecção no pulmão, pneumonia, qualquer né, disfunção orgânica, metabólica, vai dar um período de confusão mental. Então, esse período de confusão mental agudo, que a gente descreve como delirium, é um grande diagnóstico diferencial dos velhinhos ou dos idosos que chegam no hospital com alteração de comportamento, né? E aí a gente corrige a infecção e a pessoa volta ao normal. Às vezes até desidratação, às vezes até hipoglicemia ou o diabetes descompensada, né? A hipoglicemia também pode dar essas alterações de confusão mental. Então, às vezes, a memória é um dos elementos da confusão mental, né? E aí, essa confusão mental a gente vai esclarecendo com exames, às vezes complementares, exames de sangue, enfim, para verificar se tem alguma outra causa para isso. Enfim, e aí, né, a partir daí, não tendo essas causas, a gente vai, né, a demências ou as síndromes demenciais vão ficando por último, né? Os primeiros diagnósticos que um psiquiatra, um neurologista vai descartando são essas doenças mais agudas, né, confusão mental aguda, alguma infecção, transtornos depressivos, transtornos ansiosos, é, transtornos de uso de substância. Importante dizer, por exemplo, pessoas que usam bastante remédio para dormir, alguns deles os benzodiazepínicos, né, Rivotril, diazepam, Frontal, até mesmo o Pats, que é um Zolpidem, que, né, não é benzodiazepínico, mas também é para dormir. Esses remédios a longo prazo causam um esquecimento, né, como efeito colateral, uma memória curta mais prejudicada. Então, é comum que essas pessoas que fazem uso contínuo desses remédios também apresentem, né, algum tipo de prejuízo na memória. Então, você vai conversando com o paciente e você vai identificando esses elementos todos, para aí sim, né, a partir daí você, né, descartar outras causas e verificar se sim pode ser uma síndrome demencial, que aí depois eu falo mais para frente como elas funcionam. Entendi. Às vezes também a pessoa tem febre e fica meio confusa, né? Sim, Quando está com a febre.
de desidratação e febre, né? Ele fica meio confusa, não fala coisa com coisa, Claro, dá até uma certa apreensão, mas como você falou, que seria a próxima pergunta que eu ia fazer, esses estados confusionais, confusionais né? agudos, Ele isso. pode ser, então, reversível, né? Uma hora que você hidrata a pessoa e tudo, então não quer dizer que a pessoa esteja com demência, e sim uma coisa temporária que pode se reverter, Exatamente. né? A gente primeiro sempre avaliar essas possíveis causas que podem se reverter e aí isso volta ao normal. A confusão passa e a pessoa restabelece a sua normalidade, né, do antes da patologia. E claro, doenças também, né, uma das causas, né, já falando então das demências, são essas outras doenças, que aí podem ser doenças neurológicas, acidente vascular cerebral, AVC, mesma coisa, né? Infarto agudo do miocárdio, outras doenças cardiovasculares, valvulopatias, doenças autoimunes, enfim. Então, todas, né, existem um dos tipos de demência, é uma demência por múltiplas etiologias, que são essas doenças que a gente vai tendo ao longo da vida e, né, de repente, doenças inflamatórias, né, e a partir dos 60, 65, 70, a gente começa a ter algum prejuízo aí, né, nessas funções executivas que eu vou falar já, e aí sim a gente começa a investigar essas possibilidades, né? Entendi. Eu quero dar boa noite a todos que estão entrando. Eu vi que entrou aqui o Haddad, mas não é o ministro, é um amigo. Boa noite. É, o que é o déficit cognitivo? O que Sim, significa isso? sim, a cognição, né, uma das funções, o cérebro, né, então, ele tem todas essas, ele é o centro de controle né, de todas essas funções do nosso organismo. A cognição seria a função a função mais executiva do cérebro, principalmente nessa área mais frontal, né, essa área frontal do cérebro, ela é responsável por essas funções executivas, planejamento, execução, impulso, coisas assim. Então, quando essa área está, por algum motivo, bom, só para falar um pouco mais disso, Gorete, acho que é importante a gente falar sobre a etiologia da demência, né, entre aspas, né, do Alzheimer, vamos dizer assim. Mas antes disso, como que a gente pode dizer que a pessoa realmente a gente vai investigar a demência? Ela tem que ter um prejuízo nessas áreas da cognição, mas principalmente em quatro áreas, né? Aí eu vou falar em termos técnicos, mas a gente explica. Afasia, apraxia, agnosia e sim essas funções executivas de planejamento. Afasia é quando a pessoa começa a ter prejuízo na linguagem. É comum nessa fase da vida, às vezes, as pessoas começarem a usar aproximações, né? Sabe? Pega aquilo lá para mim, aquilo lá, a água, isso, a água. Pega lá como é que chama aquele lá? Ah, o telefone, isso, o telefone. E aí quando vê, se entende, dá para se comunicar, mas começa a ter algum tipo de prejuízo na linguagem, né? Então isso é afasia, né? Isso não é só um pouco, mas quando começa a chamar atenção uma pessoa que tem, né, um nível intelectual, né, de terceiro grau, alguma coisa assim, começa a ter algum prejuízo que chame atenção para familiares em relação à comunicação da linguagem. Aí tem a apraxia, que aí sim é a deficiência das atividades motoras, né? Por exemplo, se arrumar, escovar o dente, abotoar uma camisa, tomar banho sozinho, coisas assim, começam a ter prejuízos nessa linha, né? E aí também tem um outro prejuízo que é muito comum, que é a agnosia, que a agnosia é a incapacidade de nomear objetos. Então, por exemplo, né, como é que chama isso daqui? Ah, para escrever, né? Mas qual é o nome? Não consegue dizer que é caneta. Então, né, então os testes que a gente vai fazendo nos pacientes para a gente investigar um pouco esses quadros demenciais vão nessa linha. Então tem um exame muito simples que os médicos fazem, que é o mini exame do estado mental, que ele avalia todas essas áreas, né? Então, orientação espacial, orientação temporal, se consegue escrever frases, se consegue desenhar, entender o que está desenhando, o objeto, ler um texto, coisas do tipo, e a gente vai pontuando aí esse mini exame do estado mental, e a partir daí a gente vai, né, existe algum déficit cognitivo a esclarecer. Então, é um exame simples que não necessariamente vai dar o diagnóstico, né? O diagnóstico de demência, então, é feito por esse exame clínico, da gente ver os prejuízos funcionais importantes da pessoa nessas quatro áreas. Somado a isso, esses mini exames do estado mental e somado a isso, exames complementares de laboratório, que é importante, existem marcadores biológicos, existem deficiências de vitamina, existem outras possibilidades da gente procurar através de exames alternativos, auxiliares, para a gente aí sim fechar esse diagnóstico sobre esses tipos de demência que podem ser, né, que são normalmente cinco ou seis. Então, né, é basicamente assim que é a cognição nesse sentido, que é essa função executiva de planejamento, de cálculo, né, de outras coisas, Linguagem.
começa a afetar a linguagem, tudo isso, né? Linguagem, motora, julgamento, emoção, tudo isso começa a afetar. Não de uma maneira global, né? Tem pessoas que, por exemplo, começam só com a agnosia, que é essa coisa dos objetos, né? O resto tudo vai bem. A parte motora está ótima, toma banho sozinho, come sozinho, mas não consegue nomear objetos. Tem outros que conseguem, a linguagem está super preservada, mas a parte motora está mais afetada. Tem outros que ficam com essa parte mais frontalizada, afetada, e aí ficam sem controles de impulsos. Às vezes aqueles velhinhos que ficam mais impulsivos, inadequados, sabe? Pondo a mão onde não deve, falando coisas que não devem para quem não deve, aquelas coisas assim. Normalmente, às vezes Tirando tem a a ver com roupa, essa. né? Isso, às vezes ficam Tirando a mais roupa. Tinha uma desatualizados. vizinha em Fortaleza, onde eu morava, tinha uma vizinha que ela tirava a roupa. Isso. É incrível, né? Mas às vezes, Doutor Luiz, é que às vezes tirar a roupa pode ser desorganização do pensamento, mas às vezes, sabe, aquele velhinho que passa a mão na cuidadora, entre aspas, desculpe dizer assim, mas aquelas coisas que a gente tinha no passado. Então, esses assim que são mais, né, que uma certa inadequação, né, dos impulsos, principalmente ligados a essas emoções, eles, né, a gente diria que talvez seja essa demência frontotemporal. Mas enfim, aí isso eu vou dizendo depois de cada tipo de demência. Mas, por favor, continue. tá. Na verdade, naquela época a gente dizia que tudo isso é porque estava caducando, né? Isso, Agora, isso. né? Não sabia que existia essas palavras todas, demência, etc e tal. Tem uma Então, frase interessante que diz assim, né? A pessoa com perda de memória, ela não sabe onde deixou a chave do carro. E a pessoa com demência ou Alzheimer, ela encontra a chave do carro, mas ela não sabe o que fazer com a chave do carro. Ela não sabe ah, nem que é uma chave do entendi, carro, entendeu? O que que é isso entendi, daqui? Não sei. Então é diferente nesse sentido, né? Não é só a entendi. memória que está afetada na demência, né? E o Alzheimer, né? Já que eu falei esse termo, o Alzheimer é apenas um dos subtipos de demência, dessa síndrome demencial, né? Se chama síndrome porque acomete vários setores, né? Várias partes da gente. Então, um dos subtipos de demência, que é o mais estudado, é o Alzheimer, que foi, né, descoberto pelo alemão Louis Alzheimer, e há mais ou menos 100 anos atrás, e que começou a perceber esse declínio cognitivo, funcional, do afeto, né, de todas essas áreas nessas pessoas a partir de 65 anos, nos pacientes dele, e foi acompanhando isso, e aí foi percebendo, foi, na verdade, descobrindo, né, as causas de tudo isso, que a gente vai falar mais pra frente, mas desculpe, Tá, te interrompi. entendi. Márcio Berger também está aqui na live, só tem famoso. O doutor Luiz, é o seguinte, o que causa, então, a demência, a perda de memória, é o envelhecimento, além de todas essas coisas que o senhor já falou sobre as doenças e tal, mas a pessoa que vai envelhecendo, obrigatoriamente ela vai ter demência? Não, né? Porque tem idosos que não têm e tem idosos que têm. Então, por que que uns têm e outros não têm? Depende da doença de origem que ela tem, que desencadeou esse problema, no caso que você falou aí, o diabetes ou o Isso. AVT, Isso, dependendo as heranças biológicas ou heranças de doenças normalmente são multifatoriais, né? Mas já se sabe que algumas doenças, ou a maioria delas, existe uma predisposição genética, né? Familiar, talvez, né? Que então, se existem casos na família com patologias parecidas, a chance dos descendentes poderem desenvolver a patologia é um pouco maior. Poder desenvolver não significa que irão desenvolver. Alguém que tem algum idoso na família com Alzheimer não significa que vão ter Alzheimer. Isso não é verdade. A prevalência do Alzheimer é mais ou menos 1 a 2% na população geral, sendo mais prevalente nas mulheres do que nos homens. Não Alzheimer, a demência geral. Alzheimer até um pouco mais, mas né, na geral é mais ou menos isso. Então, as mulheres têm mais demência do que os homens. Na verdade, as mulheres vivem mais do que os homens também, né? Então, talvez, né, de repente, verificar se não aumenta tem a alguma coisa a ver prevalência, com né? isso, né? Enfim, então, a partir de assim, um dos motivos, né, dependendo das doenças que a pessoa desenvolveu ao longo da vida, doenças vasculares, hipertensão arterial, AVC, infartos, outras patologias, né, vão ficando marcas, vamos dizer assim, né, no cérebro ou ao longo do corpo, e essa pessoa, a partir de 65 anos, dependendo dos estímulos ou da falta de estímulos, uso de substâncias, estilo de vida, alimentação, importante frisar, né? Uso de adoçante, uso de, enfim, né, alimentos não adequados, uso de outras drogas, isso tudo pode propiciar, pode
ter uma maior chance de a pessoa desenvolver alguma patologia dessa. Mas como a gente vai saber? Avaliando tudo isso que a gente estava falando, da memória, da cognição, da linguagem, da fase motora, né, com um declínio importante, não só aquele declínio esperado para a idade, que aí sim a gente considera que é a senilidade. Assim, a partir dos 60 anos, o nosso cérebro vai involuir, o volume dele vai diminuir, então é normal que algumas funções, né, do cérebro diminuam. E aí, dependendo dessa área, né, porque isso tudo é irrigado por neurotransmissão, os neurotransmissores que vão nessa área e são ativados e fazem as funções, podem ficar com menos irrigação. Né? Então, essas áreas menos irrigadas no cérebro pode ser uma área temporal, pode ser a área occipital, pode ser o hipocampo, pode ser a área frontal. Então, dependendo da área, possivelmente a dificuldade ou as deficiências que a pessoa vai desenvolvendo tem a ver com essa área que está pouco irrigada, né? Então, Entendi. a partir daí, então, algumas patologias, né? Dependendo da etiologia, você vai dizer a demência secundária a vascular, doenças vasculares, uma doença secundária a corpus de Levy, uma demência frontotemporal, que, né, também tem a ver com a demência de Pick. Enfim, aí são descrições apenas da literatura para diferenciar esses tipos de demência. Por quê? Porque cada uma delas tem características específicas, Ah, né? Por exemplo, então vamos falar do Alzheimer, que é a mais comum. antes de Alzheimer, falar, tá, pode antes falar. de você falar nos tipos de demência, eu queria, você falou aí sobre o adoçante, uma pessoa aqui também perguntou, e eu também quero perguntar, porque eu tenho uma parente que mora aqui comigo, que ela é diabética, e eu tomo adoçante há 30 anos, desde que ela ficou diabética. Então agora eu estou preocupada. Você falou que Ah, o não, adoçante pode desencadear não, uma demência? né, não, assim, não existe apenas um alimento, alguma coisa que você tomar, você vai desencadear a demência. Não é bem assim, né? É uma série de Sim. fatores que vão, né? Até mesmo a falta de atividade física, né? A falta de leitura, a falta de outros estímulos também vão piorando. Por exemplo, depressão não tratada, transtorno do pânico não tratado, né? Outras doenças psiquiátricas não tratadas também propiciam um aumento de chance de desenvolver a demência. Mas, né, e até mesmo então, alguns tipos de alimento, como o aspartame, que está dentro dos adoçantes, já é sabido que não são favoráveis para o cérebro, que eles inflamam algumas áreas nessas células e podem, né, ter maior chance da célula inflamada, né, de uma maneira geral, né, o Alzheimer ou as demências são frutos de inflamações, né, nos neurônios, e aí não se sabe ainda por quê, mas alguns neurônios vão se inflamando com uma proteína que fica alterada, que é chamada, né, que é, enfim, uma proteína tal, que chama TAU, ela é desfosforilada de uma maneira anormal e ela faz com que a própria célula morra. Ela mesmo causa a morte da célula, no caso o neurônio. Apoptose. Então, isso, que seria uma necropoptose, né? Então ela se mata. O próprio neurônio se mata a partir do momento que forma essa placa de beta-amiloide dentro dela. E aí os vizinhos, os neurônios vizinhos, parece que vão recebendo esses estímulos também. E aí então naquela área que começou a formar-se aquilo, vão morrendo os neurônios, e aí realmente a irrigação ou até a atividade naquela área vai diminuindo. Se for a área motora, é a área motora. Se for a área da fala, a da fala. Se for a área dos sentimentos, talvez essa é a pessoa que fique mais embotada. Se for a área do Parkinson, do cerebelo, do equilíbrio, vai começar talvez desenvolver o Parkinson, o Parkinson também é uma doença que está associada à demência, né? 40 a 60% das pessoas que têm Parkinson também vão ter demência, né? E o vice-versa não é tão verdade, mas também existe uma correlação, né? Que Parkinson já é um outro tipo de doença. Enfim, então, né, é importante estudar essas áreas para aí você vai vendo a patologia de cada um vai se desenvolvendo, entendeu? Então a causa do Alzheimer é essa proteína Tal. desfosforilada normalmente, tal, É que faz a tal ou formação mal? tal, TAU, que ela faz Ah, tem a... a placa beta-amiloide, e a placa beta-amiloide é que vai matar a célula. E aí elas vão morrendo, que são os neurônios, e isso tem uma velocidade, que pode ser lento ou pode ser mais rápido, Entendi. né? E dependendo de É, mais fatores. no caso que a pessoa que é diabética, hipertensa e toma adoçante, então tem que ter um Tem cuidado mais redobrado, né? Sim, se for obesa, diabética, hipertensa, sedentária, né, que dorme mal, tem vários fatores de risco, né, nesse sentido, Ah, né? Então as pessoas, entendi. né, por isso que também, né, já que é uma área também que se atua, atividade física é super importante, porque, né, vai estimular o cérebro a irrigar, aumento do batimento cardíaco, atividade física aeróbica, tudo isso, né, a gente fala para o final que são como prevenir, né? Então, como Sim, prevenir tudo isso? Aí a gente fala depois. tá. Então, E assim, aí a pessoa com isso podia vai tendo falar essas. agora sobre os tipos de demência, pode ser?
Sim, eu posso falar, mas na verdade, assim, é bem simples. Eu vou falar porque assim, é uma coisa bem específica, Tá, né? É, então, a mais comum é o Alzheimer, que a pessoa vai começando a ter esse declínio nessas funções, então, da memória, da cognição, das funções de atenção, das funções de linguagem, de motora, só que é lento e gradual. O Alzheimer é bem devagar. O Alzheimer não é assim, nossa, ela estava ótima mês passado e agora esse mês ela já está desse jeito. Isso talvez seja outro tipo de demência. Na evolução é lento e insidioso. Que normalmente também cursa com aquela fase da família, que a família nega um pouco a doença, né? Que é comum. Né? Não, acho que ela está ficando um pouco mais prejudicada. Não, não é nada, tá velhinha, é isso mesmo, tá cansada. Ah, não, deve ser depressão. Até mesmo um bom diagnóstico diferencial no idoso é depressão, né? Porque a depressão no idoso, diferente do adulto, ela é a depressão que a pessoa fica mais apática, né? Fica mais quieta, mais sozinha, sem muita atividade, e aí ele fala, não, mas tá velhinho, e às vezes é depressão, né? E às vezes não é depressão e não é Alzheimer, ou às vezes é Alzheimer e não é depressão. Então é legal fazer esse diagnóstico diferencial com essas pessoas que vão tendo algum declínio nesse sentido. E aí, então, é lento e gradual e não é reversível. Então a pessoa vai piorando, né? É uma descida, né, não tão descendente, mas que vai piorando. E aí, de acordo com as características de cada um, entendeu? Né? Que, por exemplo, e aí pode ir piorando mais a fala, dependendo dessa área que vai sendo menos irrigada, que a gente faz exames para ver, e essas características vão piorando. Então é difícil dizer, mas normalmente o curso de doença do subtipo Alzheimer é 8 a 10 anos. E aí realmente fica bem prejudicado mesmo, a pessoa já talvez não fale mais nada, fique muda, consiga andar, mas não consiga fazer mais muita coisa, precise de cuidador, use fralda, não tenha mais controle de esfíncter, né? Mas está viva, né? Perdeu a memória, perdeu tudo isso, mas às vezes tem algum tipo de vivência nesse sentido. Pode ter algum tipo de reconhecimento dos familiares, pode ser algum tipo de reconhecimento das músicas, dos ambientes, né? Mas às vezes a troca com quem está aqui, com a família, é muito pobre, né? O que é muito triste, que vai também causando bastante mal-estar na família, porque muitos também não sabem como lidar com isso, né? Então, e a questão é importante, porque assim, tem dia que às vezes a pessoa está bem, tem dia que as pessoas estão mal. Está mal no sentido assim, tem mais sintomas ou tem menos sintomas. Porque o quadro também, a gente chama isso de flutuante, né? O quadro também é flutuante, né? Nossa, ela estava ótima ontem, falou comigo, até sabia meu nome. Ah, e hoje ela me chamou de não sei o quê. E aí fica meio sem saber, ah, tá pior, vamos no médico, muda o remédio. E não, não é isso. Né? Então, assim, ela é lenta e gradual, vai piorando, mas ela é flutuante. Né? E aí, sim, quanto mais precoce é diagnosticado, ou seja, quando está no início desses declínios, é legal ir no especialista, porque quanto antes a gente conseguir verificar, fazer o diagnóstico e tratar, tem tratamento? Tem, mas o tratamento não tem, tem tratamento, mas não tem cura. Né? Demências não tem cura, nenhum desses tipos, a não ser demência por uso de substâncias. Né? Que aí, então, enfim, e aí, então, a gente vai, o tratamento da demência, você tem alguns remédios específicos que vão atuar nessas áreas que eu falei das proteínas, elas vão diminuir a velocidade de piora ou dos neurônios morrendo, né? Então, isso vai diminuindo a velocidade de progressão da doença. Mas, infelizmente, não tem ainda, não descobriu-se como a gente parar essa desfosforilação das proteínas que são anormais. Quando descobrir-se isso, acho que é o próximo prêmio Nobel, né? E aí sim acho que, né, a longevidade vai ser mais ainda com qualidade de vida, né? Porque aí realmente essa doença neurológica da memória vai ser menor. Enfim, então, né, de uma maneira geral, esse é o subtipo de Alzheimer. Não sendo Alzheimer, a segunda demência também que é comum é a demência de Pick ou demência frontotemporal. Essa é aquela demência que atinge essas áreas, então a área frontal e a área temporal. Então, atingindo essa área frontal, a pessoa talvez tenha uma característica de ficar mais desinibida, sabe? Mais falante, falando aquelas coisas que a gente falou, ou até mesmo inadequada, podendo ser de qualquer sexo, né? E desinibida pode ser também impulsiva no sentido de agressiva, sabe? Dá uns tapas, não consegue conter os impulsos, fica falando besteira, fala palavrão, uma coisa mais assim, né? Então, essa demência frontotemporal e também se trata com os mesmos remédios. Porém, se a pessoa tem alterações de comportamento relacionadas a isso, aí muitas vezes o psiquiatra ou o especialista ou neurologista acaba dando algum remédio para o comportamento, não só para a demência, essa classe dos remédios anticolinesteráticos. Então, essa demência frontotemporal, que tem a ver também então, com essas áreas não irrigadas do cérebro, nesse caso, frontotemporal.
Tem um outro tipo de demência que é mais difícil de ver, que é a demências por corpus de Levy, que tem a ver com o Parkinson. Essa daí tem mais a ver com os pacientes com Parkinson desenvolvem demência, descobre-se que muitas vezes essa demência tem uma característica, que é mais ou menos a mesma característica, mas quando, se o paciente morrer e a gente fizer um exame anátomo-patológico no cérebro do paciente, a gente vai descobrir esses corpúsculos de Levy nos neurônios. E aí sim, a causa dessa demência seria dita corpus de Levy, mas apenas foi descrito isso na literatura. A outra demência que é mais comum, tal como Alzheimer, é a demência vascular, né? É muito comum as pessoas terem doenças, né, vasculares, né, desde questões cardiovasculares, cardiopatias, valvulopatias, hipertensão arterial, sistêmica, e isso vão causando, por exemplo, microinfartos, por exemplo, em algumas áreas da massa cinzenta do cérebro. E aí quando você faz um exame de imagem, você vê pequenos pontinhos distribuídos ao longo do cérebro que tem a ver com isso. E aí esses microinfartos às vezes tem a ver, né, porque essas áreas não funcionam tanto, podem ter a ver com o aparecimento, com a etiologia da demência. E aí a gente diria que a demência é vascular, né? Então, essa é um outro tipo de demência. E aí sim, essa é uma demência que se essa daí pode ser reversível, é a demência por uso de substâncias. Por exemplo, o Uhum. álcool, né? O álcool, uma droga legalizada aqui no Brasil, ela causa demência. Mas, claro, não para uma pessoa que beba pouco. É importante, a demência por uso de substâncias normalmente vem junto quando a pessoa tem um diagnóstico de dependência de alguma substância. Por exemplo, os remédios de dormir, por exemplo, os benzodiazepínicos, álcool e outros inalantes, sedativos, hipnóticos, ansiolíticos. Normalmente esses remédios podem, se a pessoa usa 30, 40, 50 anos sem uma orientação, muitas vezes podem realmente propiciar, né, esse quadro de demência. E aí sim, qual a origem? A origem foi a substância, então por isso. Álcool, né, tem pacientes que, né, alcoolistas, né, graves, né, eu já tive aqui no consultório não, né, quando estava no hospital, com 35 anos a pessoa bebia 1 a 2 litros de pinga, de cachaça por dia, morador de rua, né, tratei lá na Santa Casa, e ele estava com 35 anos, com demência, ele não conseguia nem abotoar o botão da camisa, não conseguia falar o próprio nome, não conseguia reconhecer a esposa. E aí ele ficou 2 meses internado na Santa Casa, a gente, né, tratando com vitaminas, com, enfim, as medicações adequadas. Depois de 2 meses ele botou a camisa, sabia o nome da esposa, lembrou que trabalhava, Uhum. era servente de pedreiro e foi voltando para a vida, Maravilha. né? Esse foi um caso realmente que eu não esqueci. Mas todas as outras, infelizmente, são aqueles quadros, né, realmente lentificados, cronificados, que a gente vai acompanhando até eles irem piorando de uma maneira né? E ninguém morre, né? Para isso, meu avô morreu de Alzheimer. Não necessariamente morre do Alzheimer, né? Vai morrer de outras patologias, né? Mas o Alzheimer pode ter propiciado toda essa disfunção orgânica numa pessoa, né? Que sim, a pessoa acha que, né, pegou Alzheimer e morreu. Não, isso não morre, vai morrer por outras coisas, né? Por outras complicações, né? Entendi. Eu dei aula um tempo para um senhor que tinha demência vascular. E uma coisa interessante é que ele perdeu a coordenação motora Sei, e a fala. Então, ele não sei. conseguia repetir o nome. Ele tentava lembrar, ele queria contar uma história e não conseguia lembrar. Então, há muita dificuldade para fazer os exercícios físicos por causa da coordenação. E Sei. também já atendi uma pessoa que tinha Alzheimer, mas ela não perdeu a coordenação motora, e como era uma pessoa que fazia atividade, eu dei aula 15 anos para essa pessoa. E ela, então, fazia todos os exercícios, porque já estava habituada, era uma praticante, né? Uhum, Então, está viva até hoje, graças a Deus, mas está com Alzheimer e agora já está numa clínica e tal. uhum, Também atendi um senhor que tinha Parkinson, uhum, mas ele uhum, não tinha problema de uhum, demência. Inclusive, ele dizia assim, quanto que você... esse já faleceu, ele era português, ele dizia assim, quanto que você põe no seu bolso? Queria saber quanto a filha pagava para mim, né? Quer dizer, uhum. ele não esqueceu, a parte financeira toda ele controlava, então, assim, muito interessante. É, Então, assim, eu percebi que tem pessoas que têm determinadas doenças e que não têm demência, né, como o Parkinson, e tem outras que já vem a demência, né? Então, sim. O Parkinson, né, é uma doença neurológica que tem como característica o tremor, a rigidez e a bradicinesia, né?
A pessoa fica contando moeda, né? Contando dinheiro, com aquele passo o pequeno passo, né? Aquele passinho de pinguim, né? Andando com o pezinho atrás do outro, assim, e com rigidez muscular, né? Você pega o braço de uma pessoa com Parkinson, ela tem o sinal da roda denteada, né? Que o braço não Sim, desce, né? vai. Então, isso tudo vai afetando essas outras áreas, são outras medicações, mas eles também são doenças neurodegenerativas, né? Sim. Então, na verdade, assim, é o que você está falando em termos de tratamento, né? Então, tratamento ou prevenção dessas, né? Né, prevenir para ter menos chance de desenvolver isso? É um pouco do que você falou, é multifatorial. É claro que cada paciente, cada pessoa que, né, é legal ter uma avaliação multifatorial e a família ou as pessoas próximas promover um equilíbrio na vida da pessoa, quer seja pelo ambiente, quer seja pelo cuidador, quer seja pela medicação, quer seja pelas atividades desenvolvidas. Então, sim, o ideal seria que uma paciente que começa com esse declínio tivesse um personal trainer ou tivesse alguma aula de educação física, né, um yoga, como você falou. Inclusive, acabei de ver uma pergunta aqui, doutor Luiz, aqui que eu vi nas perguntas, se atividade física previne a demência. Acabei de Assim, ver aqui. É, prevenir no sentido de ter menos chance de desenvolver. Então, a pessoa que tem uma vida ativa, atividade física com frequência, não é só uma, mas assim, 2 ou 3 vezes por semana, uma caminhada leve, alguma atividade física que aumente a frequência cardíaca, porque isso pode aumentar a irrigação, né? A gente está falando de irrigação, a irrigação do cérebro. Já é conhecido, claro, que a atividade física aumenta a irrigação do cérebro, então, sim, é indicado, né, qualquer atividade física que não coloque a pessoa em risco, né? Assim, de radical, coisas assim, coisas bem leves. Então, Bem orientada, né? atividade física, uma equipe multidisciplinar, às vezes estímulos neurocognitivos, como, por exemplo, leitura né, escrita, ler em voz alta, ver o jornal, ou ler o jornal, contar sobre as notícias que leu no jornal com alguém, né, para ver se essa memória que você está retendo informações. É, Nomes de outras pessoas, palavra cruzada, aquele sudoku, que mais? Algumas outras atividades que, nesse sentido, são todas, né, cognitivas, né, filmes, né, que estimular, né, tudo isso é viagem, né, contato com a natureza, tudo isso favorece, né, não vou dizer que vai prevenir, mas vai, né, de fato, são fatores que protegem a pessoa do desenvolvimento. O não uso de drogas, o não uso de álcool acima dos 60 anos, tabaco, comidas, né, industrializadas, né? Por exemplo, já se sabe-se que alimentos com ricos em ômega 3, como por exemplo peixes, né? Então, são neuroprotetores, né? O ômega 3 protege o cérebro dessas disfunções. Azeite extra virgem também, né? Já se sabe que o azeite protege os neurônios, então é legal poder usar o azeite. E o azeite extra virgem sem ser esquentado, sem ser na panela, para você colocar na Sei. salada Uma por cima, coisas salada. assim. Isso, mas aí tem que ver bem na hora de comprar o extra virgem, que às vezes é mais caro, né? Que não fique no sol, que seja, né, verde, aquele verdinho mais brilhante, né? Então, o que mais? Outras vitaminas, verduras, né? Essas coisas que já se sabe por aí. Então, ter uma alimentação adequada também é super importante de prevenir. Tratar doenças psiquiátricas, isso também previne de ter demência no futuro, né? Quando chegar na cidade. E sim, o sono. O sono, a gente sabe também que é fundamental, né? Que pessoas que dormem mal, pessoas que têm privação de sono, têm um risco maior de desenvolver síndromes demenciais a partir de alguma idade. Teve uma E veja, a partir de pessoa alguma idade, pode ser que 60, escreveu 70, né? aqui, 65. sei, antes que eu me esqueça, e quando vão falar com você que parece que está falando outra língua e você não entende? Eu acho que, no caso, a pessoa que está com demência, que fala outra língua, como se fosse outra língua, eu acho que é isso que a pessoa quis dizer. E quando vão Veja, falar, a pergunta é, e quando vão falar com você, que parece que está falando outra língua e você não entende? Então isso. deve ser a pessoa demenciada que deve ser Isso, isso que ele quis perguntar. não, entendi. Não, isso pode ser comum em qualquer patologia, mas assim, a gente talvez dê o nome para isso de pensamento desagregado. É que às vezes o pensamento desagregado podem ser palavras soltas, por exemplo, carro, cachorro, bola,
lápis você vai fazer uma frase, mas não vai ter essas palavras que se conectam, elas ficam soltas, e aí parece que não tem sentido a palavra. Mas às vezes a parte motora da fala está tão afetada na doença demencial que pode falar até aquela ecolalia. Ecolalia é quando fica lá. É comum talvez, né? Dois, 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 dois. Ai, 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 fica com aqueles sons repetitivos, né, que às vezes uns idosos têm, ou fica com esses movimentos repetitivos, que aí pode ter um pouquinho de Parkinson, ou realmente fica com, não é nem a ecolalínia, mas parece um rádio, sabe, com aquele rádio antigo que a gente mexia na estação, ele ia a cada hora, foi, tudo bem, como vai? Como fica tudo falando enrolado, é como se fosse isso, né, como se fosse um rádio fora de frequência, mudando a estação a cada um segundo. Aí é o discurso da pessoa falando, não necessariamente ela está falando outra língua e está delirando, é porque talvez, e é curioso, porque talvez dentro da cabeça dela, ela esteja falando assim, oi, tudo bem? Como você tá? Só que aí pega uma conexão errada do neurônio que morreu e saiu lá, e Entendi, na verdade, na cabeça dela ela tava falando, oi filho, que saudades que eu tava de você. Lá. E aí não tem como acessar entendi. isso, né? Então, na verdade, esse pensamento desagregado, ou uma tendência à desagregação, que seria essa linguagem aí, né, de outro planeta, ou coisas assim, entendeu? É mais ou menos isso. Doutor O Luiz, eu estudo da queria fazer linguagem. uma. Entendi. Queria fazer uma pergunta. Por exemplo, quando a pessoa começa assim, vai no banheiro e esquece de dar descarga. Aí abre, acende uma luz e esquece de apagar. Isso já pode ser algum sinal de alguma Não, acho que coisa? assim, pode ser alguma coisa, mas aí é verificar se na verdade essa pessoa não está desatenta, não está Hum, acelerada, não está ansiosa, né? Já sai do quarto pensando no fogão e que tem que ir no supermercado e o que que eu ia fazer aqui mesmo? Sabe? Aí quando vê, tá colocando, tá fazendo três coisas ao mesmo tempo, tá vendo televisão, fazendo comida e falando com o filho no telefone. E aí, às vezes, muito do diagnóstico diferencial de síndromes demenciais é essa pequena desatenção, né? Ou até mesmo o estresse, né? As doenças do estresse, o transtorno de estresse muitas vezes também tem um pouco desse prejuízo de memória, mas é um pouco. Chama atenção quando é muito. Assim, né, as pessoas têm que entender isso. Não é um pouquinho, não é de vez em quando, é muito, é disfuncional. A pessoa não consegue, a pessoa começa a ter problema no trabalho, as pessoas falam, nossa, o que está acontecendo com ela? Ela não era assim. Chama atenção. Chama muita atenção e aí sim, quando chama atenção, as pessoas próximas vão falando. O problema é quando não tem ninguém próximo, né? A pessoa é meio sozinha, não tem familiares, não tem ninguém que possa fazer algo e aí, de fato, infelizmente, vai progredindo sem tanto avanço porque a pessoa não vai, talvez, tratar isso sozinha, né? O Maurício falou aqui que realmente parece que a pessoa está falando em russo e ele não consegue entender. Aí eu já não sei. E teve um SCAF aqui Pode que ser. pediu para salvar a live, nós vamos salvar sim. Eu percebi que essa live aqui tem bastante homem assistindo. Ah, é. Normalmente as minhas lives tem muita mulher, mas essa aqui parece que tem bastante homem. Nós vamos salvar a live, realmente é um assunto interessante. E nesse caso, doutor Luiz, por exemplo, quando é que eu devo realmente começar a me preocupar? Devo levar a pessoa vai no geriatra, vai no psiquiatra? Onde devo levar? Qual atitude eu devo tomar? Sim. Os médicos especialistas da área normalmente são os neurologistas ou psiquiatras, né? Então, apesar de ser psiquiatras especializados, não, ou até geriatras, né? Que muitas vezes também hoje em dia tem uma subespecialização nessa área, né? Então, clínicos geriatras ou psiquiatras ou neurologistas, normalmente são os três profissionais que atuam mais nessa área. Mas claro que qualquer médico clínico bem capacitado, reumatologista, enfim, talvez vai ter uma noção disso e eventualmente pode fazer um primeiro atendimento e aí talvez encaminhar para esses especialistas. Porque aí nós, que temos mais vivência nessa área, a gente pode olhar com um pouco mais de noção e também pedir esses exames complementares, né? Porque senão realmente vai ter uma super diagnosticação, né, de Alzheimer e de demências, todas as pessoas com 65 anos ou mais podem ter algum grau disso, mas nem tudo vai ser tratado com remédio nem com psiquiatra. Às vezes são mudanças de hábitos, mudanças alimentares, outros tipos de ajuda terapêuticas, vamos dizer assim, que também vão favorecendo tudo isso, né? Mas claro que a gente pode coordenar essas avaliações e aí também enviar para os especialistas ou para Nutri, para o educador físico, para o fisioterapeuta,
para o psicólogo, né, coisas do tipo. Importante dizer também, tem a avaliação neuropsicológica, que muitas vezes é um outro diagnóstico complementar, que a gente indica para uma neuropsicóloga fazer essa avaliação cognitiva muito mais específica. E aí sim, com isso, esses elementos, né, em relação à cognição são mais validados, né? Mas é basicamente isso que a gente faz. Quando, né, eu acho que é isso, né, Gorete? Quando tiver pelo menos, vamos dizer assim, 6 meses, 2 a 6 meses, não 2 semanas, mas né, de 1 mês, 2 meses, ou no máximo 6 meses, com um prejuízo funcional importante na normalidade dessa pessoa, né, no padrão anterior que ela tinha, né? Não consegue mais fazer isso. Tem algum motivo para não conseguir fazer isso, né? Não, mudou o remédio, foi no outro, teve um AVC, não, não tem. Do nada não, mas né, agora percebemos que há 6 meses, de um tempo para cá, não consegue mais fazer isso, não mexe mais no telefone, não consegue ligar a TV, né? Se perdeu no caminho, foi encontrada no supermercado, sei lá, desorientada. Aí vão ser essas pequenas coisas, mas que vão tendo uma continuidade, que vão chamando a atenção, né? Porque qualquer um de nós pode ter um dia de estresse e ter uma amnésia temporária, né? Ter alguma coisa assim, e aí não chama tanta atenção. É um momento de estresse, passou por um assalto, passou né? Ter uma amnésia dissociativa, podem ter esses diagnósticos diferenciais, né? Quando é demência, claro, e obviamente nessa faixa etária, né? Dificilmente alguém com 35 anos vai virar no meu consultório e tem demência. Talvez ele tenha outras patologias que possam ter prejuízo na memória. A demência está, né, tá ligada normalmente a partir dos 45, 50, principalmente 60, 65 anos. A partir dos 60 anos é que começa a se pensar um pouco nisso. Antes disso, tem várias outras patologias que a gente vai caracterizando para ver se não é isso que a pessoa está tendo, E né? Então, também pessoas. colocar a pessoa para ser ativa, né? Assim, não só ativa relacionada a exercício, ativa de uma maneira geral, porque às vezes o idoso ele acaba sendo poupado de muita coisa. E às vezes, por exemplo, eu dei aula para muitas pessoas que a moça que trabalhava na casa já vinha com um pratinho cortadinho as frutas. Então, assim, o idoso só recebia e até dava na boca, sem necessidade, porque ele não estava nem com problema nenhum de pegar o próprio alimento e comer. Então, acho que vão tirando as funções, a pessoa vai ficando cada vez mais acomodada e perdendo realmente a capacidade funcional de realizar as tarefas da vida diária, né? Então, acho que é importante Isso. essa terapia ocupacional, talvez, e também orientar esses cuidadores, enquanto que o idoso puder fazer a coisa por conta própria, deixar ele fazer. Concordo, plenamente, muito bem colocado. E é exatamente isso, né? Quando as atividades de vida diária da pessoa começam a ser afetadas, né? De uma maneira importante, que aí sim, com uma continuidade, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, é que vai chamando a atenção. E sim, às vezes existem cuidadores, né, que são especializados, que fazem cursos, e esses têm muito mais noção. Mas às vezes, né? Talvez hoje em dia é muito comum que o funcionário da casa vire cuidador, né? A pessoa que já trabalha na cozinha, ou a pessoa que já faz alguma coisa, que já tem um vínculo, né, com a família, acabe cuidando do velhinho, né? E essas pessoas, às vezes, né, não tiveram uma capacitação, uma orientação adequada, então é difícil, às vezes, claro que se a família conseguir orientar minimamente esse cuidador com algumas coisas básicas, é legal, porque senão realmente acontece isso que você falou, né? Vão tratando o velhinho como um bebê e vão dando comida na boca, né? Porque é mais fácil, já dá o banho, já dá a comida, já põe para dormir antes, já dá o remédio a mais para ele não reclamar, já dá um remédio a mais para ele não acordar no meio da noite. E às vezes isso, né, não é tratamento, né? Você só tá, né, diminuindo o mal-estar, né, do cuidador, e aí tem que tomar cuidado também com isso. Às vezes é melhor rever os cuidadores ou até mesmo colocar em clínicas especializadas, né? Porque nessas clínicas, né, ao invés da pessoa ficar em casa sozinha com o cuidador vendo TV o dia inteiro, nas clínicas vão se fazer uma atividade, né, de educação física, vai ter o grupo da costura, o grupo do tricô, o grupo do desenho, Música, o grupo da música, o grupo do da cinema, né, o leitura. chá da tarde, o da leitura. Então, esses estímulos que muitas vezes são válidos nessas clínicas de terceira idade, né, mas que também não são baratas, né? Clínicas boas, com uma equipe multidisciplinar, também são, não é todo mundo que consegue colocar porque tem uma mensalidade que não é barata, né? Mas enfim, independente de não ser em clínica, em casa também dá para se fazer boas atividades, dá para se colocar música para o idoso, dá para se colocar um papel com um lápis e fazer atividades com desenho, dá para se fazer a volta do quarteirão,
dá para se passear com o cachorro, dá para ter um animal doméstico que muitas vezes, né, dá carinho e afeto para o velho, pro idoso, né, e faz carinho, e tem essa troca que não é linguagem verbal, né? Então, a passear com o idoso de carro, às vezes, ir no supermercado E, com ele, por e mais que hoje não faça nada, ele está passeando. essas Diga. esses cursos online que tem, eu mesmo estava fazendo curso com a minha amiga aqui online de francês na pandemia. Depois paramos, vamos ver se volta agora. Isso ajuda muito também, porque hoje em dia está mais fácil. Isso mesmo, não só os cursos online, aqui o idoso às vezes tem dificuldade do online, mas quem consegue, excelente. E outra coisa, assim, aprender coisas novas. Então, aprender um instrumento novo, eventualmente, aprender uma língua nova, todas essas atividades também cognitivas são super importantes para se preservar as funções do cérebro, né? Nessa idade ou na vida inteira, mas principalmente na terceira idade, o cérebro funciona meio como um músculo, né? Que nem exercício físico. Você para de fazer, seu músculo vai atrofiando. Se o cérebro você para de usar, para de ler, para de conversar, ele vai meio que, às vezes, atrofiando, né? Não é Lamarck, né? Não é lei do uso e do desuso, não é isso. Mas, às vezes, quando a gente, né, não estimula essas áreas, elas vão perdendo um pouco a função, né? E também procurar ajuda, né, doutor Luiz? Porque às vezes você está passando uma situação e aí você acha que sozinha vai resolver, ou então aceita uma orientação de uma amiga, e toma remédio tal, que você pode melhorar. Acho que a coisa mais sábia que tem é você procurar um profissional para poder resolver aquele problema que você está passando e ficar boa. E no caso da demência, não cura, mas você pode melhorar. E não sendo demência, sendo uma depressão não curada, aí, como você falou, pode causar Sim, uma demência, então tem que procurar. Eu tive sim. crise de ansiedade na pandemia, eu procurei uma ajuda que foi com o doutor Luiz, tomei medicamento. Fiquei boa, já não preciso mais do medicamento, e eu acho que, como ele falou na live anterior, cuidar da saúde mental é tão importante como cuidar do corpo. A gente não vai no clínico, não vai no endócrino, não vai no ortopedista, por que não ir no psiquiatra? Então, Concordo. eu acho muito importante, e aliás, se você não tiver com a cabeça funcionando bem, nada funciona, né? Porque Sim, como é que você vai resolver, vai fazer suas atividades se você não está bem? Então tem que procurar, não tem que ter vergonha, não, tem que ir, tem que falar com as pessoas. O doutor Luiz é um excelente psiquiatra, é um médico de referência. Em 2 meses eu já fiquei bem, graças a Deus e graças a ele. E eu recomendo. Procure um médico, gente, e vá lá para cuidar da sua saúde mental, antes que a coisa se agrave, porque depois é mais difícil, né, doutor Luiz? sem dúvida, né? As funções vão sendo cronificadas e às vezes as pessoas vão achando que é um novo jeito de ser, né? Agora eu virei a isso, eu sou assim, eu não gosto mais de nada, não tenho mais alegria, eu fico em casa o dia inteiro, eu engordei 20 quilos, eu não faço mais as atividades que eu costumava gostar, não jogo mais bola, eu perdi minha turma de amigas. E na verdade podem ser doenças, né, que estão se manifestando, né, e podem ser leves, moderadas ou graves, né? Normalmente o que é grave acaba chegando, porque é grave, mas o que às vezes é leve ou moderado, às vezes se confunde com um normal, né, um novo normal. E às vezes esse novo normal não é um normal, é uma patologia que merece ser tratada, né? Estamos aqui para Entendi. isso. Hoje em dia temos informações, tem muita coisa na internet, mas também tomar cuidado com o que absorve na internet, que às vezes nem é tudo tão fidedigno, mas legal que tenha, né? E sim, os profissionais estão todos por aí, existem esses atendimentos à distância também, com a medicina digital. Então, também, né, assim, quem precisar buscar ajuda, existem atendimentos via SUS, né, que tem ambulatórios de terceira idade, né? Existem também, né, grupos de terceira idade no SESI, no SESC, em outros lugares, né, que podem também, é legal pessoas às vezes ir no grupo da terceira idade da caminhada de manhã, do alongamento, da música, de todas essas atividades do bairro, também é tudo válido, né? Às vezes da igreja, quem é ligado a algum tipo de atividade religiosa assim, né? O importante é estimular, realmente, a cabeça não pode parar, né? E você vê na prática, às vezes aqueles idosos que se aposentam, né? Às vezes tem mais risco de desenvolver a demência, né? Os que continuam ativos, trabalhando, né? Naquele automático da vida, muitas vezes tem menor chance de desenvolver. Mas claro que não é uma verdade absoluta. Tem profissionais super renomados que começaram a ter demência super trabalhando e tiveram que abandonar os trabalhos por conta da doença, né? Entendi. E tem que Maurício tratar, aqui temos que falou, tratar. doutor Luiz é muito bom, é ótimo. Doutor Luiz, antes da gente encerrar, eu queria que você falasse do seu projeto, o projeto que você tem com bike, de Ah, sim. tratar as pessoas através do
da atividade física, que eu acho super interessante esse projeto e muito Sim, importante. Você podia falar um pouco como é esse sim, projeto, por favor? sim, claro. Como psiquiatra, né, eu incentivo muito a prática de atividade física como forma de medicação ou de tratamento alternativo. Claro, talvez muitos profissionais também façam isso, eu sou apenas mais um deles, mas é interessante frisar porque às vezes os psiquiatras não são tão, não enfatizam tanto isso, né? As pessoas, ou mesmo até o público que vem aqui, eles às vezes não, né, quando você fala, pô, você pode fazer uma atividade física como forma de medicação, ao invés de tomar medicação, ou junto com a medicação. As pessoas muitas vezes querem apenas a medicação, né? E essa parte da atividade física, de se organizar para conseguir fazer o horário, qual atividade, de que forma, vai ficando para trás. E o remédio é muito efetivo, a pessoa melhora, né? E muitas vezes não muda um pouco o hábito de vida, né? Então eu bato muito nessa tecla de, né, ter atividade física diária ou frequente, semanal, como forma de reabilitação psíquica. Pode ser o esporte que você quiser, mas como eu sou um amante do ciclismo e pedalo desde criança, de uma forma amadora, mas enfim, sou muito envolvido nessa prática, de maneira natural e despretensiosa, eu comecei a convidar alguns pacientes que eu já tinha já há algum tempo a fazer atividade comigo, né? Já que vocês não vão sozinhos, comigo vocês vão, se eu convidar vocês, vocês vão? Ah, eu vou, doutor, com você eu vou. E aí eu fui com um, fui com dois, fui com três, fui com cinco e comecei a fazer isso de uma maneira alternativa. Então eu tenho uma ou duas vezes por semana que eu reservo uma manhã do meu consultório para fazer essa atividade com o paciente, para explorar, para estimular ele a conseguir desenvolver alguma atividade que ele goste, ou talvez nem goste, mas passe a entender que é necessária, né, para reabilitar a cabeça, né? Muitas vezes vai tomar remédio também, mas a dose do remédio é maior, menor, o tempo de uso é menor, né? Os remédios para dormir também são menores, então, né, vai de encontro a tudo que a gente quer. Melhora a cognição, melhora né, a irrigação sanguínea no cérebro, melhora a vascularização, melhora o sono, diminui o peso, né, melhora o humor, libera endorfinas, né, serotonina, dopamina, principalmente, que é a substância ligada ao bem-estar, né, que dá aquela recompensa depois da atividade. Então, né, é uma maneira natural que a gente tem de incentivar e estimular as pessoas a produzirem mais ainda as suas endorfinas, que são elas que regulam principalmente o nosso cérebro e nossas emoções, né? Então, sou até meio chato nisso. Aqueles pacientes que até não gostam, acho que vão embora para outro profissional, porque eu sou chato, que eu falo, se você não fizer esporte, você não vai melhorar. E aí, né, todos que fazem melhoram bem mais do que os que não fazem. Mas também os que não fazem melhoram porque a medicação é efetiva. Então, o projeto é um projeto, né, da Psycho, né? A Psycho, na verdade, é isso, que é une psiquiatria com ciclismo. Então, eu não gosto de trazer essas informações e até mesmo com todos que pedalam comigo, de maneira informal e despretensiosa, vou levando informações de saúde mental, né? Pra não ser apenas aquelas coisas, né, que se fala no consultório ou quando a pessoa vai no divã, né? Eu acho que hoje em dia, em 2023, a gente pode ter novas formas de terapias, né? Pode-se fazer terapia em cima da bike? Sim, pode. Pode fazer terapia correndo com os amigos? É possível. Então, são grupos terapêuticos alternativos que também, até mesmo a terceira idade, por que não? Tem pessoas acima de 65 anos no nosso grupo também, que não é um grupo, né? Assim, as pessoas, né, vão se identificando naturalmente e acabam frequentando esses lugares para praticar atividade física, não que nós temos um grupo organizado que se encontra, né? Porque são 60, 70 pessoas, então tem esses subgrupos que as pessoas vão se encontrando de acordo com a sua própria afinidade, marcando esses treinos, esses rides, esses encontros, e é muito rico ver de maneira como isso vai acontecendo, né? Então está cada vez maior, enfim, e a gente está. Minha função é essa. Acredito que, né, faço isso com muita naturalidade, né, com muito gosto e vou continuar fazendo porque eu Francisco. acredito e isso é verdadeiro, né? Não tem nada que vá contra essas práticas, né? Prática esportiva não tem como não ajudar a saúde mental. Então eu bato nessa tecla, levanto essa bandeira sempre. Francisco aqui falou, teve outro aqui que falou, esse é o verdadeiro médico, Francisco, eu sou o seu melhor esportista, alguma coisa desse tipo. E às vezes a pessoa pode até nem gostar muito de bike, mas aí começa a ir, a frequentar e acaba gostando da atividade e também a socialização com aquelas outras pessoas que estão ali frequentando. Parabéns Sim. pela live, sei lá. Então, é muito legal esse projeto aí do Dr. Luiz, porque une o trabalho de saúde mental com atividade física. Eu sou super fã desse projeto.
Acho incrível porque, como ele mesmo falou, diminui a quantidade de medicamento, né, que a pessoa toma e essa liberação de endorfina e tudo isso mais aí que ele disse, as sinapses, as conexões. Isso. Então, doutor Luiz, parabéns, viu, pelo seu trabalho, é incrível, você é uma pessoa super humana. Doutor Luiz, terapia ocupacional muito boa, sobre o ciclismo. Não dá para ler porque passa rápido. Então é isso, doutor Luiz. Você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Não, basicamente é isso. Agradecer mais uma vez, né, a oportunidade, agora de poder trazer informação para o público geral, deixar aberto para quem via Instagram ou até mesmo entrar em contato comigo para tirar algum tipo de informação ou dúvida, ou até mesmo se consultar a respeito dessas coisas que a gente estamos falando, ou até mesmo de marcar um raid terapêutico, né, para conhecer esse projeto da Psycho. E entra como em contato com você pelo Instagram, Psycle Pelo BR? Instagram, PsycleBR, acho que é mais fácil, que aí eu Tá, vou direcionando para ver que tipo de público é e o que, que eles querem. E aí sim, se for vier para o meu consultório, eu passo o telefone daqui depois. Se for só para marcar o raid, a gente marca de acordo com a conveniência das pessoas e né, entender melhor sobre isso. tá bom. Doutor Luiz, muito obrigada por ter aceitado o convite, por disponibilizar o seu tempo para vir aqui trazer esses esclarecimentos. Muito agradecida, gratidão, viu? Muito obrigada mesmo. Imagina, E Gorete, conte comigo. tá bom. E vamos ver outros temas aí e ver a sua disponibilidade para a gente continuar aí nessa trajetória aí de saúde Combinado, conte mental e comigo. atividade Sim. física. Isso, vamos falando sobre isso, né? Descomplicando um pouco a saúde mental, falando de uma maneira, né, mais informal para todo mundo entender essa, né, que às vezes parece ser uma coisa de outro mundo e não é, né? Tá aí para todo mundo e poder cada vez mais a gente ajudar as pessoas, porque é isso, né? O que todo mundo diz, é o século da saúde mental, né? Hoje em dia a saúde mental é uma né, o que mais está em alta nas especialidades. Então vamos também, né? Por quê? Porque era o que estava em menos anteriormente. Finalmente as pessoas começaram a prestar atenção na saúde mental, que é fundamental na vida. Então, eu acho que todo mundo vai sair ganhando com isso, né? Com Então, certeza. vamos levantar essa campanha e seguir em frente, podendo trazer informações a todos. Tá bom. Muito obrigada a todos que vieram aqui prestigiar a live. Boa noite, gratidão, até uma próxima. Obrigada, doutor Luiz. Boa noite a Vou todos, encerrar obrigado, aqui. Gorete. Vamos encerrando, obrigado, gratidão.